Abra o seu coração e receba a palavra viva. Abra o seu coração e vamos receber da palavra viva do Senhor Jesus. Hoje com a história O Furo do Barco. Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta estava vazando pelo fundo do barco e percebeu que havia um vazamento, um buraco, e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e foi embora. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo cheque. O pintor ficou surpreso. "O senhor já me pagou pela pintura do barco", disse ele. "Mas isso não é pelo trabalho de pintura. É por ter consertado o vazamento do barco." "Ah, mas foi um serviço tão pequeno." "Certamente, o senhor não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante." "Meu caro amigo, você não compreende. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, os meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, eu fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo. Imagino meu alívio e alegria quando eu os vi retornando sãos e salvos. Então, eu examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que você fez? Salvou a vida de meus filhos. Eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação. Não importa para quem, quando ou de que maneira, mas ajude, ampare, enxugue as lágrimas, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos que perceber, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós e quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. Não importa para quem você trabalha. Entenda que, em última instância, você deve trabalhar para Deus, para a glória dele. Tendo a possibilidade, faça o bem a todas as pessoas. Porque Paulo escreveu à igreja de Colossos, Paulo escreveu em Colossenses, no capítulo 3, nos versos 23 e 24, o seguinte: "Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo." A Cristo o Senhor é que a gente serve. A gente foi criado para isso. Tudo o que você fizer, faça então de coração, com alegria, com bondade, como para o Senhor Deus, porque é para Ele mesmo que a gente tem que fazer as coisas em última instância, e não para os homens. A gente não faz as coisas para que os homens vejam, não deve fazer para que os homens nos agradeçam sempre, mas a gente faz para Deus. Por quê? Porque aqueles que conheceram a Cristo sabem que a recompensa vem de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. É a Ele que a gente serve quando a gente conhece o Deus vivo. E por que a gente tem que fazer isso? Porque Cristo, sendo Deus, Ele nos serviu. Ele foi servo. Não só porque lavou os pés aos discípulos ou porque curou alguém e ainda cura, mas essa não é a maior obra. Ele se fez servo de um modo extremo quando foi à cruz por mim e por você. Ali, ele tampou os vazamentos, entre aspas. Ali, ele tratou o nosso problema de pecado. Nós afundaríamos como aquele barco furado e afundaríamos para a perdição eterna se não fosse Cristo Jesus. Mas ele veio, morreu por mim e por você, para resolver o nosso problema de pecado,
para resolver os nossos traumas interiores, para nos trazer a sua tão grande salvação. Aquele que abre o seu coração a Cristo Jesus é salvo. E aquele que é salvo sabe que deve trabalhar para Cristo Jesus. Nós não fazemos nada para sermos salvos, porque o que fizermos será pouco ainda. Mas quando salvos, quando compreendemos a graça de Cristo, então fazemos o que precisa ser feito, porque Ele nos ama grandemente. Ele nos ama poderosamente. Querido, faça o bem a quem quer que seja. Não está em nós o questionar se aquela pessoa merece ou não merece. Tendo a oportunidade, faça o bem. Sabe por quê? Porque nós não merecíamos. Mesmo assim, Jesus derrama lá na cruz, sobre nós, todo o bem. Querido, faça o bem sem distinção, porque Cristo Jesus se sacrificou e o seu sacrifício é suficiente para salvar o mundo inteiro. Não é eficiente para salvar o mundo inteiro, não salvará o mundo inteiro, mas é suficiente para isso. Por que não salvará o mundo inteiro? Porque salvará aqueles que creem. Mas ele serviu ao extremo. Que possamos servir também. Tendo Cristo Jesus, o nosso Senhor, como exemplo, e que a graça dele esteja sobre a sua vida. Às vezes, com pequenos atos, nós temos a oportunidade de salvar vidas e transformar corações. Uma palavra, um abraço, porque temos essa possibilidade, porque Cristo, com o mais maravilhoso de todos os atos, nos salva naquela cruz. Ele me salvou. Ele salvou a muitos. E Ele pode salvar a você também, que nos ouve. Faça o bem, tape os buracos. Trabalhe, não pensando se aquele para quem você trabalha merece, o homem, o patrão, ou quem quer que seja. Então somente trabalhe, porque aquele que é maior do que todos os patrões, reis e senhores, merece, e Ele é Jesus. E no fim das contas, é para Ele que todos trabalhamos, é para a glória dele que todos vivemos. É assim que tem que ser. E Deus te abençoe, em nome de Jesus. É tempo de falar com o Senhor do Universo. Vamos falar com o Senhor do Universo, Deus Todo-Poderoso. Paizinho querido, amado, nós nos derramamos na Tua presença e pedimos a bênção do Senhor sobre as vidas e os corações que nos ouvem agora. Que o Senhor possa derramar graça sobre essas vidas e sobre esses corações que nos ouvem. Que todos nós possamos ser tocados pela Tua palavra de tal maneira que façamos o bem, independente, Deus querido, de quem seja o próximo, que façamos o bem, porque o próximo é o nosso próximo, aquele que está mais próximo. Que o Senhor derrame graça sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Que o Senhor haja com profunda misericórdia em cada um de nós. Que a Tua salvação alcance vidas e que todos façamos o bem. Porque o Senhor fez o maior bem a todos nós. Salvou-nos e nós não podemos pagar nada disso. Senhor Jesus, visita o enfermo, o abatido, o entristecido, o viciado, o excluído, o machucado. Visita os hospitais, visita os hospitalizados e os que trabalham nessa instituição. Visita o lar de idosos, cada idoso com seu coração solitário, e visita as pessoas que cuidam deles. Visita os presídios, transformando homens e mulheres perdidos, restaurando-os. Visita os agentes e as pessoas que trabalham ali, Deus querido, agindo com misericórdia na vida deles e abençoando-os mesmo. Senhor Deus, visita as nossas autoridades para que governem e exerçam sua autoridade com sabedoria para o bem da coletividade. Visita nossos políticos, nossas lideranças, falando-lhes ao coração. Visita nossa cidade, nosso estado, nossa nação, que tanto precisa do Senhor.
ainda que as pessoas não saibam disso. E elas não sabem, Pai, porque apesar de cobrarem tanto do Senhor, a maioria, muitos deles, pulam o seu carnaval e se esquecem do Senhor e simplesmente vivem dias como se o Senhor não existisse. Então, toma-nos nas tuas mãos, abençoa a nossa nação, abençoa todos os que nos ouvem, abençoa cada um daqueles que nos ouvem agora. Levanta o abatido, ergue o caído, sustenta, Deus querido, que precisa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Conexão Sobrenatural. Porque só Jesus pode te ligar ao Pai. O resto é armadilha do inimigo.